Olá amigos, bem-vindos ao Ponto de Consciência. Hoje vamos experimentar um modelo um pouco diferente, filmando-me a mim próprio, para que vocês possam ver a carcaça daquele que está falando. E nós, se você está assistindo pela primeira vez estes vídeos, eu sugiro que assista desde o primeiro, antes de assistir este, porque nós estamos seguindo uma linha lógica. Começámos por estudar o que verdadeiramente somos, ponto de consciência sem forma e sem dimensão, e depois começámos a estudar a mente como plataforma de percepção da realidade, onde programas mentais são acoplados para podermos funcionar e também a perceber a própria realidade. Tivemos estudando como é que o pensamento, a realidade, ela é pixelada. Vimos que o pensamento, ele não é linear, ele não é contínuo, uma linha contínua de pensamento. Nós vimos que ele é constituído de, digamos, partículas, pixels, de pensamento, não pensamento, pensamento, não pensamento. E que é nessa porta de não pensamento que está a entrada para a percepção da real consciência que somos, sem forma e sem dimensão. Hoje eu pensei em falar um pouco sobre algumas características, digamos assim, alguns detalhes do programa de hackeamento mental da realidade, que é técnica de meditação. Todas as técnicas de meditação são programas de hackeamento da realidade, onde a mente procura transcender a percepção das ilusões para uma real percepção de si, da natureza de si. E as técnicas de meditação nada mais são do que isso, são programas de hackeamento da realidade, onde o pensamento ele desacelera e começamos a perceber desses pixels de pensamento. Pensamento, não pensamento, pensamento, não pensamento. Como é que nós podemos então fazer isso, desacelerar o pensamento? Aí entra a função dos mantras. Quem medita é o ego. Quem se senta ali para meditar e faz alguma coisa com a mente é o ego. A mente é o ego. E se existe uma técnica de meditação é porque existe um processo mental acontecendo, de movimento mental acontecendo, que hackeia a realidade e consegue fazer com que a mente pare para então se aperceber a real realidade. Porque a mente é simplesmente um filtro que cria uma espécie de antena para a percepção de tudo e de nós próprios, como o ego. E então como é que nós podemos fazer a mente desacelerar para haver uma percepção real de si? E é aí que entra o mantra. Os mantras existem para isso. Essencialmente no ponto mais elevado dos programas de meditação, de hackeamento da realidade, os mantras existem para haver uma redução do movimento mental, para desacelerar o movimento mental. Podemos dizer que em termos de linguagem tridimensional, que já falámos disso em vídeos passados, toda a nossa linguagem verbal e mental, qualquer linguagem que nós usemos, são linguagens tridimensionais. Ela pode-se dizer que ela é constituída de pixels ou sílabas. Vamos chamar então sílabas. Os sons que são gerados pela mente, eles são sons silábicos. Podemos dizer que cada pixel é uma sílaba. E então, entre cada sílaba de um mantra, existe um intervalo. Quando nós recitamos um mantra de forma bem lenta, mentalmente, não é com a voz física, estamos sempre a falar de um processo mental.
Quando um mantra é recitado lentamente, o mais lentamente possível, mentalmente, concentrado no ponto certo, que essa é outra questão da técnica de meditação, que depois poderemos falar disso noutro vídeo, sobre onde e como concentrar. Quando a mente recita lentamente o mantra, começa a ser apercebido que entre cada sílaba do mantra existe um intervalo. Ou seja, entre cada pixel de pensamento, que neste caso podemos colocar como sinónimo uma sílaba do mantra, existe um intervalo de não mantra, de não silábico, de não pixel, de não pensamento. Aí está a porta de entrada. Requer treino. É simples. É o método de meditação mais elevado que existe na Terra, que apercebe a real realidade de si de forma praticamente imediata, mas precisa de treino, como tudo. E precisa de querer. Sinceridade no coração, para nós podermos realmente identificar as nuances que existem ao redor dessa prática. Então um mantra, ao ser recitado com a boca, verbalmente, é bom, porque a pessoa, quando está recitando o mantra, não está pensando em coisa pior, né? Mas o mantra existe inicialmente como parte de técnicas de meditação. Quanto mais nós conseguirmos abrir, digamos assim, dentro de uma linguagem errada, não é? Porque a linguagem que eu estou falando é tridimensional, logo, como é que eu vou falar de uma realidade que não tem forma e não tem dimensão? Mas eu estou falando sobre isso. Quanto mais nós conseguirmos aumentar esse intervalo de não pensamento, mais nós temos um mergulho profundo na real percepção de si. É aí que a real percepção da consciência sem forma e sem dimensão se manifesta. É na concentração desse intervalo. Assim que surge uma insinuação de pensamento, já está outro pixel surgindo. A mente está colocando em prática um movimento mental, que é uma técnica mental, para se recriar a si própria e permitir-se extinguir-se. Isso é muito interessante, não é? Porque nós, de uma forma bem errada, podemos dizer que é o ego se suicidando, não é? É a mente se autossabotando para cessar de existir, porque ela só existe no processo mental, do movimento mental. Se ela está fazendo um movimento de hackeamento, isso é muito interessante, não é? Como é que surge na humanidade programas de movimento mental que hackeiam o próprio movimento mental e hackeiam a própria existência da mente e permitem uma presença sem movimento mental, sem mente, sem ego. Ali, aqui, agora. Sem agora, porque até agora e aqui é temporal e espacial. Transcende isso tudo. Aqui começa a linguagem a falhar porque nós estamos usando linguagem tridimensional, não é? Mas quanto mais abre essa porta, esse intervalo entre pixels de pensamento, quanto mais abre a porta o intervalo de pixel de não pensamento, mais se percebe a consciência. Aí gera uma série de questões filosóficas muito interessantes. Quem está percebendo, afinal, a consciência? Se a mente foi hackeada e cessou de existir, parou o movimento mental. A mente, essencialmente, é constituída de movimento mental. Sem movimento mental não existe mente, não existe percepção da realidade, não existe ego, não existe percepção egóica. Se cessa a mente, quem está percebendo a consciência única que é? O que está percebendo a consciência única que é?
Mas aí gera outra questão filosófica, porque se existe algo que está sendo apercebido, existe alguém que está percebendo, ou algo que está percebendo aquilo que é percebido. Logo isso gera uma dualidade, e aí estamos mais uma vez usando a mente para procurar compreender algo que não tem forma, não tem dimensão dentro de um código binário. Aqui nós temos o exemplo de como é que a mente ela fica sempre fechada dentro desse ciclo, procurando interpretar tudo isto dentro do código binário, a perceber a consciência, o que está percebendo aquilo que é percebido. Lá está a consciência, o sujeito que a percebe, o objeto que é percebido, e isso tudo cessa, já que a mente cessa de existir, cessa o movimento. É muito interessante isso. Então, meus amigos, até a próxima!